Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de revisão de questões do TEC 2021. Eu me chamo Anderson Luiz e dando continuidade ao módulo de ciência cardíaca aguda e crônica, a gente vai ver neste vídeo duas questões da prova do TEC. Essas duas questões são da prova de 2018 e o assunto tratamento medicamentoso da insuficiência cardíaca, assunto importante, relevante, para a gente fazer aqui uma revisão e você levar esse conhecimento para a sua prova, porque certamente você vai se deparar com esse assunto na sua prova agora em 2021, tá? Só lembrando aqui que a gente está utilizando como referência a Diretriz Brasileira de Ciência Cardíaca Crônica e Aguda, publicada em 2018, e a atualização de tópicos emergentes que essa diretriz sofreu agora em 2021. Então, sem mais demora, TEC 2018. Homem, 67 anos, afrodescendente, portador de cardiomiopatia dilatada com fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 26%. Evolui com dispneia classe funcional 3 e sinais persistentes de hipervolemia, apesar do uso de carvedilol, 50 mg dia, captopril, 150 mg dia, espironolactona, 25 mg dia e furosemida, 80 mg dia. Assinale a alternativa correta sobre o manejo deste paciente. Então, questão aí de caso clínico, paciente 67 anos, tá? Portador aí de cardiomiopatia dilatada, fração de ejeção de 26%, ele evoluiu de forma persistente com classe funcional 3, tá? Apesar do uso aí do carvedilol, captopril, espironolactona e furosemida. E a questão quer saber o que? A alternativa correta em relação ao manejo deste paciente, tá? Mas antes da gente ler as alternativas, como é de praxe, vamos fazer aquela sumária, aquela rápida revisão sobre esse assunto, Então, a partir desse momento, eu quero que você me acompanhe aqui na tela. Muito bem, então a gente tem aqui o néfron, tá? E aí vamos ver o mecanismo de ação dos diuréticos, tá? Então, diurético de alça, como a furosemida, por exemplo, A furosemida, ela atua aqui nessa porção espessa, da alça de N, essa porção aqui espessa ascendente da alça de N, Ela promove inibição do transportador sódio-potássio cloreto, tá? Isso faz, que ocorra aumento acentuado da excreção de água, de sódio e de cloreto. E também aumenta a eliminação, de cálcio, de magnésio, do íon hidrogênio e do potássio. Então perceba que o uso crônico da furosemida pode cursar com hipocalemia, porque aumenta a eliminação de potássio, alcalose metabólica, porque aumenta a eliminação do íon hidrogênio, hipomagnesemia e hipocalcemia, tá? Mas aí você deve estar se perguntando, tá, mas eu vejo lá meus pacientes, em uso crônico de furosemida, e eu vejo que os pacientes tendem a evoluir com hipernatremia, e aqui diz que o paciente ele tem aumento da excreção de sódio e cloreto, Só que em relação ao diurético de alça, o que acontece, O paciente ele perde água de forma desproporcional, ou seja, ele perde mais água livre do que sódio e cloreto. Por isso que ocorre o quê? Uma hipernatremia e hipercloremia nos pacientes que fazem uso crônico de diurético de alça, tá? Exatamente por conta aí dessa perda desproporcional. Ele perde muito mais água do que sódio e cloreto. Mas se a gente for ver aí o sódio e cloreto corporal total, ambos os eletrólitos vão estar reduzidos, tá? E naquele paciente, que faz uso crônico da furosemida, o que pode acontecer, Ou seja, quando esse transportador aqui, sódio, potássio, cloreto, ele é bloqueado, inibe aí, a reabsorção de sódio, potássio, cloreto, o que acontece? A gente tem aqui, no túbulo contorcido distal, nessa porção proximal do túbulo contorcido distal, a gente tem, os chamados transportadores sódio e cloreto, tá? Sódio e cloreto. Então, o que acontece com o uso crônico da furosemida? Ocorre uma hipertrofia e uma hiperplasia, tá, das células aqui, do túbulo contorcido distal, tá? Então, o que acontece? Aumenta a absorção do sódio e cloreto aqui no túbulo distal. Por isso que a furosemida pode cursar com tolerância, tá? Cursa com tolerância. E aí, aqui que é o mecanismo de ação dos tiazídicos, tá?
Então o que a gente pode fazer para quebrar a resistência da furosemida? Associar o diurético tiazídico, porque o diurético tiazídico ele vai inibir esse transportador sódio-cloreto aqui no túbulo distal, e aí vai o quê? Aumentar, né, a eliminação de sódio, de cloreto, de potássio e de água, quebrando a resistência da furosemida, tá? Outro efeito aí em relação ao tiazídico é a redução da perda de cálcio, por isso que o tiazídico muitas vezes aí reduz a incidência de osteoporose nos pacientes idosos, tá? Porque diferente aqui, né, do diurético de alça, em que o paciente ele pode evoluir com uma hipocalcemia, aqui não. Aqui reduz a perda de cálcio, por isso que pode ser benéfico nos pacientes portadores de osteoporose. E por fim, a gente tem os poupadores de potássio, né? São diuréticos antagonistas da aldosterona, como por exemplo a espironolactona, porque inibem a ligação da aldosterona em seu receptor, evitando a reabsorção de sódio e a excreção de potássio, tá? Mas como efeito diurético, eles são fracos, né, quando utilizados de forma isolada. O ideal é utilizar, né, associado aí ao diurético de alça, né, e também pode ser utilizado aí também ao diurético tiazídico, tá? Então, tá aí, né, todo o mecanismo de ação dos diuréticos, a gente viu aí o mecanismo de ação dos diuréticos de alça, dos diuréticos tiazídicos e dos poupadores de potássio. Importante fazer essa revisão porque a gente vai ver lá nas alternativas que a gente vai conseguir responder após essa revisão aí sobre mecanismo de ação dos diuréticos, tá? Então vamos lá, né? Então vamos começar de baixo para cima, né? Vamos ver as alternativas, começando aí da letra E. Aumento da excreção de cálcio e redução da excreção de magnésio são potenciais efeitos hidroeletrolíticos da furosemida. Veja, a gente viu lá que, né, um dos efeitos da furosemida é o aumento da eliminação de cálcio e o aumento da eliminação de magnésio, né? Aí na questão diz redução da excreção de magnésio. Não, é aumento da excreção de magnésio. Então a letra E está errada, ele quer a correta, a gente corta. Letra D. O uso de doses fracionadas de furosemida é menos eficaz em relação à dose única diária. Não, né? Ela é mais eficaz, né? Quando a gente fraciona a dose da furosemida, ela se torna mais eficaz do que uma dose única diária, tá certo? Então a letra D está errada, a gente corta. Letra C. A furosemida, ao bloquear a reabsorção de sódio pela alça de N, leva à redução da excreção de água livre com aumento da excreção de potássio. Não, né? Leva ao aumento da excreção de água livre, não à redução da excreção de água livre, tá? Leva ao aumento. Até a gente falou assim, ó, geralmente o paciente ele perde sódio, cloreto, perde água, só que perde de forma desproporcional, ele perde mais água do que sódio. Por isso que geralmente aí os pacientes em uso crônico de furosemida evoluem com hipernatremia, mas o sódio e o cloreto corporal total, né, ambos os eletrólitos estão reduzidos, tá? Então a letra C está errada, porque ele diz que leva à redução de excreção de água livre, não. Leva ao aumento da excreção de água livre, então a gente corta. Letra B. A associação de tiazídico ao esquema terapêutico deve ser evitada pelo risco de hipocalemia, bem como pela eficácia questionável em pacientes já em uso de diurético de alça. Não, pelo contrário, né? O uso de diurético tiazídico aí deve ser estimulado exatamente por conta da hipertrofia e hiperplasia das células do túbulo contorcido distal, que aumentam aí a reabsorção de sódio e cloreto. Então a gente usa o tiazídico aí para quebrar essa resistência da furosemida. Então a letra B está errada, porque diz que o esquema terapêutico deve ser evitado. Não, pelo contrário, deve ser estimulado naqueles pacientes que apresentam resistência à furosemida. Então letra B a gente corta. Letra A. O fenômeno da resistência ao diurético está relacionado tanto à hipertrofia como à hiperplasia das células do túbulo distal. Exatamente isso, né? O paciente, do caso clínico, ele está usando 80 miligramas de furosemida dia, tá? E está aí em classe funcional 3 de forma persistente. Isso mostra pra gente que esse paciente tem o quê? Resistência, né, ao uso da furosemida por conta de hipertrofia e hiperplasia das células do tubo contorcido distal. Então, a letra A está correta. Gabarito da questão, letra A. TEC 2018. Homem de 59 anos internado com insuficiência cardíaca descompensada. Pressão arterial 90/50, frequência cardíaca de 102, apresentando discretos estertores
bibasais, hepatomegalia dolorosa com fígado a 4 centímetros do rebordo costal direito e perfusão periférica lentificada. Está em uso de inotrópicos intravenosos associados ao carvedilol 25 mg dia e ao maleato de nalapril 20 mg dia. Qual a conduta correta com relação ao tratamento medicamentoso deste paciente? Então vamos lá, né? Paciente de 59 anos, internado aí com uma insuficiência cardíaca descompensada. Ele no momento ele se encontra com uma pressão arterial de 90/50, frequência cardíaca elevada, 102 batimentos por minuto, tá? Né? Ele tem estertores bibasais, então ele continua aí congesto, tem hepatomegalia dolorosa, fígado palpável e tem o quê? Perfusão periférica lentificada. Isso mostra que o débito cardíaco está reduzido, tá? O débito cardíaco está reduzido, né? Ele está em uso de inotrópico, exatamente aí por conta do débito cardíaco reduzido, associado aí ao carvedilol 25 mg dia e ao maleato de nalapril 20 mg dia, que ele já vinha fazendo uso, né? Então quer saber aí a conduta correta em relação ao tratamento medicamentoso deste paciente, tá? Então aí a gente tem as alternativas, mas antes da gente ler as alternativas, aquela sumária e rápida revisão, tá? Então a gente já viu esse slide, eu tirei esse slide da diretriz brasileira de insuficiência cardíaca crônica e aguda lá, insuficiência cardíaca crônica agudizada, né? Então lembra que a gente divide os pacientes com insuficiência cardíaca crônica agudizada em 3 grandes grupos, né? Aquele que o paciente tem, né, uma pressão arterial sistólica maior que 110, outro grupo, naqueles pacientes com pressão arterial sistólica entre 85 e 110, e o outro grupo com os pacientes com pressão arterial sistólica menor que 85, que aí a gente já enquadra o paciente no choque cardiogênico. O nosso paciente, lembra, ele tem uma pressão arterial sistólica de 90, então ele está aqui no grupo do meio, tá? Então está no grupo do meio. Só que aqui, ó, vem aqui comigo, ó, esse paciente está aqui, ele está com uma pressão de 90 milímetros de mercúrio, pressão arterial sistólica, tá? E a gente viu o seguinte, que ele está, né, com o enchimento lentificado, né, ou seja, ele está com baixo débito cardíaco e está congesto. Então ele é perfil C, ele está aqui, ó, né, ele é frio e congesto, tá? Ele está usando inotrópico, tá? Ele está usando, né, a gente tem que fazer inotrópico para esse paciente, tem que fazer furosemida. Aí, veja, tem que reduzir a dose do beta-bloqueador, manter inibidor da ECA e BRA, tá? Então, o que a gente faria? Se esse paciente estiver usando dobutamina, tá? Dobutamina é uma droga que atua no receptor beta-adrenérgico, então a gente faz o seguinte, a gente reduz a dose do beta-bloqueador pela metade, tá? Pela metade. No entanto, você lembra da frequência cardíaca desse paciente? Esse paciente já tinha uma frequência cardíaca elevada, 102 batimentos por minuto, tá? Então, eu pergunto, ele já usa carvedilol 25 mg 2 vezes por dia. A dobutamina seria o melhor inotrópico para esse paciente? Ou a gente tem outros inotrópicos que a gente pode utilizar aí para evitar que esse paciente faça aí um aumento dessa frequência cardíaca? Muito bem. Então tá aí, página 494 da diretriz, em relação ao uso de inotrópicos, eu vou fazer um zoom aqui, ó. Tá aí, ó, né? Dobutamina, tá? Para pacientes com hipotensão arterial e sinais de baixo débito cardíaco, né? Classe aí de recomendação 2A. A gente pode utilizar o quê? Levosimendan ou milrinona para pacientes sem hipotensão, ou seja, não pode ter aí a pressão arterial sistólica menor de que 85, tá? E com sinais de baixo débito, sem choque cardiogênico e uso de beta-bloqueador. Por quê? Porque levosimendan e milrinona, eles atuam melhorando o inotropismo cardíaco sem atuar através de receptores beta-adrenérgicos, como é o caso da dobutamina, tá? Então, se esse paciente, ele tem, né, está utilizando beta-bloqueador, tem uma frequência cardíaca de 102, né, e tem uma pressão arterial sistólica de 90 e está com baixo débito cardíaco, o ideal é tentar aí a levosimendan ou a milrinona para melhorar aí o inotropismo cardíaco desse paciente, e aí a gente não mexe na dose do beta-bloqueador, tá? Não mexe, por quê? Porque são inotrópicos que não atuam através de receptores beta-adrenérgicos. Se a gente for utilizar a dobutamina,
que é um agonista beta-adrenérgico, aí a gente tem que reduzir a dose pela metade, porque esse paciente é perfil C e tem uma pressão arterial sistólica de 90, tá? Então vamos lá, então vamos ver aí as alternativas, ele quer a alternativa correta, tá? Em relação ao manejo desse paciente. Letra A, suspender o carvedilol e manter o maleato de nalapril associado ao inotrópico. Não, o que a gente tem que fazer? A gente tem, né, que manter o carvedilol, de preferência fazer inotrópico, né, levosimendan ou milrinona, de preferência, tá? Manter o enalapril e iniciar diurético, o paciente está congesto, então iniciar diurético de alça aí a furosemida, tá certo? Então essa seria a conduta, então a letra A está errada, a gente corta. Letra B, reduzir o carvedilol 25%, suspender o maleato de enalapril associado ao inotrópico. A gente, quando vai utilizar dobutamina, aí a gente reduz o beta-bloqueador em 50%, né? Nunca aí 25%, tá? E a gente, nesse caso aí também, a gente ainda não suspende o maleato de nalapril, tá? E a gente inicia diurético de alça se o paciente não estiver utilizando. Então a letra B está errada. Letra C, manter a dose do carvedilol quando associada a levosimendan ou a milrinona e controle da congestão com diuréticos. Exatamente isso, tá? Então o que a gente faz? Inicia um inotrópico, tá? Que não age aí através de receptor beta-adrenérgico, como levosimendan ou a milrinona, tá? Controle da congestão com diurético e mantém aí o carvedilol, tá? E o maleato de nalapril desse paciente, tá certo? Então a letra C parece que está correta, mas vamos ver. Letra D. Suspender o carvedilol e o maleato de nalapril ou aumentar a dose do inotrópico. A gente só suspende carvedilol e ECA, inibidor da ECA, naqueles pacientes com choque cardiogênico, que não é o caso desse paciente, ele tem uma pressão arterial sistólica de 90, então a letra D está errada, a gente corta. Letra E, reduzir a dose do carvedilol em 15% quando associada à dobutamina, né? Não é 15%, né? Quando associada à dobutamina, a gente reduz em 50% da dose, então a letra E está errada. Gabarito da questão é a letra C, a gente mantém um carvedilol, inicia levosimendan ou milrinona e faz o controle da congestão com uso diurético de alça. Então chegamos aí ao fim de mais um vídeo, tá? A gente viu aí tratamento medicamentoso da insuficiência cardíaca, vimos duas questões da prova do TEC de 2018, assunto importante, você tem que realmente, né, se aprofundar nesse assunto, porque certamente você vai se deparar com uma questão dessa na sua prova agora em 2021. Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima!